Tudo sobre casamento civil que você sempre quis saber, nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, eu sou Patrícia Esteves, sou teóloga, palestrante, cerimonialista especializada em casamentos, idealizadora e instrutora do treinamento Cerimonialistas de Sucesso e tantos outros treinamentos que têm ajudado, colaborado com o crescimento profissional de pessoas em todo o Brasil. Seja muito bem-vinda ao meu canal. É a primeira vez que você está por aqui? Então você já sabe, se inscreve, aciona a campainha para que você seja notificada todas as vezes que eu postar um conteúdo novo por aqui. Toda semana tem vídeo novo neste canal. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Casamento civil, o que é, quando fazer, aonde dar entrada, vamos falar desse assunto todo agora mesmo. Casamento civil é um contrato realizado entre duas partes, um contrato formal que preenche os requisitos legais do Código Civil, tá bom? Onde duas pessoas que são os nubentes vão estar ali celebrando o contrato de casamento. É a expressão da vontade deles de se unirem. E como eu já falei, ele preenche algumas regras estabelecidas pelo Código Civil. Primeira coisa que é interessante você estar aí sabendo sobre o casamento civil, que ele deve ser dado entrada, né? Deve ser dada entrada no processo para a realização do casamento civil em torno de 90 dias a 60 dias antes da data que os noivos pretendem casar no civil. Como assim, Patrícia, da data que eles pretendem casar no civil? Porque, gente, a gente não deve confundir casamento civil com casamento religioso. Essas duas coisas, esses dois atos, esses dois momentos podem coincidir de ser no mesmo dia, como pode não coincidir. Muitas vezes o casamento civil é num dia anterior do religioso, muitas vezes é na semana, muitas vezes é no mês e muitas vezes um casal vai apenas casar no civil e nem vai casar no religioso. Então são dois momentos diferentes que podem acontecer no mesmo dia, no mesmo momento ou não, tá bom? Então, o que importa é levar em consideração qual é a data que os noivos desejam casar no civil. Tendo esta informação, eles devem estar procurando aí, então, o cartório responsável entre 90 e mais ou menos 60 dias antes da data. Eu digo 90 e 60 porque tem cartórios em algumas regiões do Brasil que 90 dias antes já liberam. Outros não, só com 60 dias antes. Não adianta ir antes disso, a menos que seja apenas para buscar algumas informações. Fora isso, não adianta, tá? Porque o cartório não vai aceitar o início do processo. Mas também não pode deixar chegar perto demais. 45 dias antes é o prazo que eu considero assim o limite máximo, porque 30 dias é o prazo mínimo que o cartório precisa para poder processar todas as etapas, fazer todos os proclamas, tudo que eles têm que fazer de processo é o tempo mínimo, tá bom? Um casal que procura um cartório 30 dias antes da data efetiva do dia que eles querem casar, é muito provável que eles não consigam. Então, nossa sugestão aí, de novo, um prazo tranquilo, entre 90 e 60 dias antes da data que eles desejam. E qual é o cartório que eles devem procurar? É o cartório de registro geral de pessoas físicas, tá bom? Ou seja, é aquele cartório onde faz o registro de nascimento, né? De casamento, porque existem outros tipos de cartório também, como de registro imobiliário, por exemplo, tá bem? Então é um cartório de registro civil de pessoas naturais. E aí, indo lá neste cartório mais próximo da residência dos noivos, porque a lei diz que tem que ser o cartório que tem jurisdição no endereço dos noivos. Isso quer dizer o quê? Cada cartório tem uma área de abrangência na qual ele é responsável. Então, dentro daquele setor, daquela área, daqueles bairros ali,
aquele cartório é responsável, isso é definido numa lei, lá entre os cartórios. Então, como você vai saber isso? Você vai procurar o cartório mais próximo ao endereço dos noivos e entrar em contato para saber se naquele endereço dos noivos aquele é o cartório responsável. Ele não pode ir a qualquer cartório, é no cartório responsável, tá certo? Que tem a jurisdição do endereço de um dos noivos, tá certo? Então é neste cartório que deve ser dada a entrada. E aí, claro, tem alguns documentos mínimos necessários que são exigidos para poder dar entrada no processo, que é a certidão de nascimento para noivos que são solteiros, o RG, comprovante de endereço e as testemunhas, que são 2. Essas são as exigências para dar entrada. Aí vamos abrir aí um parênteses bem grande para a questão da certidão de nascimento. Não basta levar uma certidão de nascimento, aquela que você tem há 1 ano, 2 anos, 10 anos lá na gaveta guardada, não. Tem que ser uma certidão que tenha sido emitida no máximo 6 meses anteriores aí a essa data do casamento. Isso por quê, gente? Porque quando uma pessoa casa, é feita uma anotação, as pessoas não sabem disso, mas é feita uma anotação na certidão de nascimento de que aquela pessoa casou. Então, eles precisam de uma nova via para verificar que aquela pessoa não é casada, tá bom? Porque na legislação do Brasil não é permitido casar 2 vezes, ou seja, casar 2 vezes, né? Ou seja, casar já sendo casada com outra pessoa. Você, para se casar novamente no cartório, você tem que ser divorciado. E é a forma como o cartório tem de verificar. Então, ele pede uma via atualizada. Pensa se essa informação é importante. Claro que é, meu amor. Então bota um asterisco aí bem grande nessa informação. Porque para você falar, orientar seus noivos. Porque tem muitas vezes um casal vai casar num determinado estado, mas eles não são dali, ou eles não nasceram ali e não foram registrados naquele local. E às vezes ele foi registrado, ele mora em São Paulo e nasceu lá no Sergipe, numa cidade no interior ou não, e precisa providenciar essa certidão. Às vezes não tem um parente que mora na cidade, vai ter que solicitar. Alguns cartórios remetem de um estado para o outro através de uma solicitação, mas outros não. Às vezes a pessoa precisa de ir lá pessoalmente para poder retirar, então elas vão ter que ver uma data possível, coordenada com a sua disponibilidade de trabalho ou não. Enfim, é algo que eles têm que saber com antecedência, porque pode ser que seja fácil, pode ser que não seja, tá bom? Então, recapitulando, anote aí: certidão de nascimento para noivos solteiros, expedida com no máximo 6 meses anteriores à data do casamento, RG, comprovante de residência e 2 testemunhas. Isso é o que é necessário para dar entrada no processo de habilitação para casar. E aí, depois de um determinado prazo, via de regra em torno de uns 30 dias, isso vai variar de cartório para cartório, você vai se informar, eles vão expedir uma certidão de habilitação para o casamento, ou seja, eles vão ter verificado se tá tudo certo, se tá tudo ok, se aquele casal pode casar, tá? E aí sim, o casal vai estar habilitado a casar, e aí, a partir disso, é que será marcada a data do casamento civil efetivamente, tá bom? E aí, marcou a data, basta ir lá e realizar então este casamento. E aí a gente tem algumas dicas. Antes disso, quero te lembrar, eu falei aqui que para casais solteiros a certidão seria de nascimento. Mas, Patrícia, e se for um casal que um deles tenha sido divorciado? Então, é uma certidão de casamento com a averbação do divórcio. É apenas isso que muda, tá? E claro, aí lá eles vão ter que escolher o regime que vão escolher para se casar, se vai ser comunhão parcial de bens, comunhão universal, e aí o cartório explica todos esses detalhes e os valores a serem pagos de acordo com a forma que escolherem, tá bom? Aí do pacto nupcial.
Então, basicamente é isso, esse cuidado que tem que ter de procurar no tempo adequado, o cartório adequado, com os documentos. E lembre-se, oriente seus casais, né, os seus noivos, a preparar um traje, não precisa ser muito formal, mas bacana para esse momento. Se não tiver um fotógrafo para registrar, mas que peça um amigo. Hoje os celulares têm câmeras tão boas, que registre esse momento, que seja um momento festivo, alegre, porque oficialmente é a partir deste momento e desta data que eles estão casados, tá bom? Então é isso, essa é a dica que eu queria deixar para você hoje. E mais uma vez, se você ainda não me segue nesse canal, começa a seguir agora. Clica aqui na sinetinha para que você possa ser notificado todas as vezes que eu postar e me acompanhe em todas as redes sociais. Escreve aqui embaixo para mim, você já orientou casais no momento do casamento civil? Sabia da questão da certidão de nascimento que tem o prazo? Conta para mim, eu quero saber. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijocas da Paty para você.